Olá, terceiro ano, professora Luísa, língua portuguesa. Hoje faremos a correção das atividades semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 6. Para as primeiras questões, trabalharemos com o poema Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo. Um grão qualquer, pedra ou indigesto, obstrui a leitura, fluviante, flutual. Assula a atenção, isca-a como o risco. Questão 1. Para o eu lírico, quais são as semelhanças entre catar feijão e escrever? Lembrando que eu apresento sugestões de respostas. Você vai observar se a sua pode estar correta, porém você tenha escrito com outras palavras. Ao catar o feijão, a intenção é separar o que está ruim do bom, o que serve do que não serve, da mesma forma que procedemos nas escolhas das palavras ao escrever. Ainda que ocorra essa separação, é possível que permaneça algo não muito bom, que produzirá efeitos distintos no catar feijão literal e na produção do poema. Questão 2. A existência de uma pedra no feijão é um risco que deve ser evitado. E a de uma pedra no texto é positiva ou negativa? Justifique sua resposta. No feijão, o lírico vai dizer que corre o risco de ser algo imastigável, quebrar o dente, então deve ser realmente muito evitado. Mas e no texto, quando ele coloca essa pedra ali na produção do poema? É positiva ou negativa? A pedra no poema pode ser entendida como uma palavra inusitada, inesperada, que causa certo estranhamento. Porém, para o eu lírico seria algo positivo, pois poderia surpreender, despertar a atenção do leitor, como podemos ver nos versos. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura, fluviante e flutual, assula a atenção, isca-a, como o risco. Então ele diz que essa palavra, que a princípio possa parecer inusitada, chegue ali como algo inesperado, pode na verdade despertar a atenção do leitor e fazer com que aquele texto seja de uma certa forma bem melhor do que se de repente tivesse sido escolhido outra palavra. Questão 3. O verbo catar, utilizado no poema, poderia ser substituído por outras palavras? Quais? Sim, poderia. Em vez de catar, poderia ter empregado a palavra separar ou selecionar. Questão 4. De acordo com o texto, o ato de escrever poemas é fácil? Justifique sua resposta. Parece simples, mas não tão fácil. Requer tempo, técnica, cuidado, um trabalho de seleção de palavras que pode resultar em algo diferente do que a princípio seria pretendido. Ou seja, não é tão fácil, não é tão complexo, há um certo risco, exige algumas habilidades, algum tempo de dedicação, um conhecimento acerca das palavras para que você consiga selecionar adequadamente de acordo com a intenção. Questão 5. O poema de João Cabral de Melo Neto compara o ato de catar feijão com a produção de um poema. Nesse texto, qual é a função da linguagem que o autor predominantemente utiliza? Observe que está falando de função da linguagem e não de figuras de linguagens. Nas opções, nós temos algumas que elas representam figuras de linguagens, não propriamente função da linguagem. Então, vamos relembrar o que é função da linguagem. A função da linguagem, elas são determinadas de acordo com o objetivo do autor do texto.
Qual é a pretensão de quem está proferindo a mensagem? A partir dessa intenção, desse objetivo, é que vão ser caracterizadas as funções da linguagem, que foram definidas como 6 tipos: referencial, poética, fática, emotiva, conativa e metalinguística. Considerando o poema, nós observamos que há comparação, que é figura de linguagem. Em algum momento pode aparecer metáfora, ironia, mas estamos falando de função da linguagem. Então, qual seria a função? Poética ou metalinguística? Há poeticidade? Sim, até mesmo por se tratar de um poema, mas o que predomina é a metalinguagem. O que é a metalinguagem? É quando o autor utiliza o código para explicá-lo. O código explica o próprio código. Então, ele escreveu um poema para falar sobre como se dá a produção de um poema. Então, a resposta, alternativa D, metalinguagem. Questão 6. A comparação escolhida por João Cabral de Melo Neto para caracterizar o ato de escrever, aí vem para você as opções. A. Recupera para a literatura as concepções de poesia que orientavam a literatura de folhetos do Nordeste ou cordel? Não, até mesmo porque nem se trata exatamente de um cordel. Inverte certa concepção erudita da poesia? Também não. Depois diz assim, inscreve a poética do autor no regionalismo literário por vincular a representação literária a práticas locais bem determinadas. Há um certo regionalismo na escolha, na seleção de palavras dentro do poema. Então, aqui nós temos como resposta a alternativa C. Essas foram as atividades da semana 2.